consequente para encarar esse problema. O fato é que lavaram as mãos, deixaram aquilo para lá e até hoje o governo se recusa a mandar recursos para o governo de Roraima. Ou eles temem que a governadora roube esse dinheiro, ou não querem que esse dinheiro eventualmente seja usado na campanha eleitoral em desfavor de Romero Jucá. Nem por um momento passa pela cabeça dessas pessoas que esse dinheiro talvez fosse útil para minorar o sofrimento de muita gente. E ontem, né, Cláudio, nosso ouvinte, lembra que nós conversávamos aqui com um especialista em relações internacionais, o professor Manuel Furriela, que nos falava sobre essa situação atípica vivida pelo Brasil com a Venezuela por conta da situação no país vizinho, né? Muita gente correndo para o Brasil, né, para buscar o mínimo de condição para sobreviver. E um mecanismo que poderia ser adotado ali que não fosse o passaporte, porque essas pessoas não têm onde morar, né? Malemar tem identificação, documento da Venezuela. Como que vai se exigir um documento que se tem uma burocracia para tirar, um visto, para essas pessoas entrarem no país, né? Então, a saída adotada pelo Brasil até agora é essa história das senhas, né? Porque daí você não... É quem chegou primeiro ali, né? Ô Pedro, lá tem uma estrutura, já tem uma estrutura em que as pessoas já são identificadas e ali mesmo as pessoas tiram CPF, já entram no país, já ganham CPF, ganham carteira de trabalho, ou identidade também, um RG, enfim, isso já tá mais ou menos organizado. O problema é o descontrole. As pessoas entram sem nem sequer ser solicitada delas a apresentação de passaporte. Né? Isso lembra muito aquele episódio no governo Dilma da invasão de haitianos pelo Acre. Né? Tinha uma palavra senha, que inclusive os coiotes que traziam os haitianos, isso nos foi dito por diplomatas e também por policiais federais na ocasião, os coiotes já instruíam os haitianos, eles bastavam dizer, a única palavra que eles aprendiam em português antes de chegar no Brasil era a palavra refúgio. Então eles chegavam na fronteira e diziam refúgio, e aí entrava, era só dizer isso. E eles então se aproximavam desses postos de identificação e declaravam se chamar fulano, cicrano, beltrano. Muita gente falou a verdade, mas muita gente também apresentou nomes falsos. No caso da Venezuela também há a suspeita de que, como houve também a suspeita na época dos haitianos, que a ditadura venezuelana está despejando na fronteira, ali nas imediações de Pacaraima, para atravessar para o Brasil, dezenas e dezenas de criminosos. Estão esvaziando as cadeias e se livrando deles, mandando para o Brasil. Essa é uma coisa que cabe às autoridades de segurança averiguar a veracidade, investigar tudo isso e tal, mas essa falta de controle é que foi sempre o problema mesmo. É isso aí, Cláudio. Agora são 5h06. Na Rádio Bandeirantes, eleições 2018. Bem, e eu queria contar aos nossos ouvintes que a gente está começando hoje, aqui nos bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes, uma série de entrevistas com os candidatos à vice-presidência da República. A gente quer levar aqui propostas, entender melhor a composição das chapas e a gente quer ajudar você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, a conhecer melhor cada uma das coligações, das chapas, para formar a sua decisão. Esse é o nosso objetivo. Hoje conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, a senadora Cátia Abreu, que é candidata à vice-presidência na chapa de Ciro Gomes. Senadora, bem-vinda. Boa tarde, hein? Boa tarde, Thaís Freitas. Quero cumprimentar também Pedro Campos. Boa tarde a Cláudio Humberto e todos os nossos ouvintes fiéis aqui da Rádio Bandeirantes. É um prazer poder falar com todos vocês do estado de São Paulo que nos ouvem nesse momento. Senadora, vai aí, Cláudio. Desculpe. Não, vai lá você, depois eu pergunto. Eu queria fazer a primeira pergunta aqui, que acho que é a mais básica para a senadora, né? Por que a senhora escolheu a candidatura de Ciro Gomes? A senhora estava no MDB, né? E agora migrou para o PDT como vice-candidato. O que levou a senhora a essa decisão? Posso complementar? Claro. É exatamente o que eu ia perguntar. Eu queria só complementar assim, como é que foi foi uma escolha ou uma solução que meio que surpreendeu grande parte do mundo político. Queria saber da senadora Cátia Abreu, como é que se deu isso? Houve uma conversa olho no olho? O que é que a fez se entusiasmar pelas propostas de Ciro Gomes? Obrigada pelas perguntas.
Na verdade, quando eu fui me filiar ao PDT, eu, convidada pelo Carlos Lupe, a primeira pergunta que eu fiz, eu falei, presidente, nós vamos ter candidato a presidente da República? Ele falou, vamos sim. Nós vamos ter candidato a presidente e eu já fechei com o Ciro Gomes. E ali, a partir daquele momento, eu tenho simpatia pelo Ciro, conheço ele há muito tempo, e comecei, então, a observar as suas falas, os seus projetos a respeito da sua candidatura, o que ele representava. E ao longo desse período, eu fui me aprofundando nas suas teses e gostei. Comecei a fazer a minha campanha, do meu modo, nas redes sociais, assim, nunca imaginando a respeito de uma candidatura a vice. Por quê? Simplesmente porque nós esperávamos algumas alianças, claro, todo mundo sabe disso, justamente para aumentar a nossa capilaridade e também o tempo de televisão. E como isso não foi possível, houve uma interferência, uma intervenção, vamos assim dizer, que é da guerra política, ninguém vai aqui ficar choramingando, mas foi uma intervenção muito dura, tanto do PT como do Michel Temer, para impedir que o Ciro Gomes tivesse tempo de TV. Isso o Brasil inteiro, do mundo político, sabe disso. O PT agiu fortemente no PSB, né, de PSB de bola, que são tantos Ds e Bs, e também junto ao PR, para que coligasse lá junto com o PSDB. E o próprio presidente Michel Temer ameaçou os partidos do Centrão, que tinham procurado Ciro para uma conversa, e ameaçou tirar os cargos, os ministérios, se apoiasse Ciro Gomes. Podia apoiar o Alckmin, mas o Ciro Gomes não. Bom, isso tudo foi um jogo bastante duro, um golpe assim, bastante baixo, mas é da vida, né? E nós vamos nos utilizar das redes sociais, dos debates, das oportunidades como aqui a Band está nos dando, para poder falar sobre o nosso projeto, sobre o projeto do Ciro. Então, como isso não foi possível, precisava de uma solução interna. Claro que nós temos vários nomes competentes que poderiam assumir a candidatura a vice-presidente. E então o partido entrou num consenso que eu seria o melhor nome neste momento, não melhor do que ninguém. E eu praticamente fui a última a saber. Eles já tinham olhado várias coisas a meu respeito, fazia toda uma sondagem interna no partido. E então me convidaram para que eu pudesse assumir a vice. Eu não me fiz de rogada, não. Eu não tinha almejado isso, não tinha lutado por isso, mas como eu já tinha escolhido ele como meu candidato, por que não ajudar, começando sendo a vice, já que eles tinham avaliado que eu seria um nome que completaria a candidatura do Ciro. Por isso ele disse no Jornal Nacional, nós nos completamos, nós não somos iguais, né? Então eu espero que isso possa, de fato, surtir efeitos e que a gente possa ter o grande privilégio de administrar o país, de poder governar o Brasil nos próximos 4 anos e fazer uma mudança no destino das pessoas. Eu queria lembrar ao ouvinte da Rádio Bandeirantes que hoje, além do rádio, nós também estamos transmitindo a nossa entrevista com a senadora Cátia Abreu, vice de Ciro Gomes na chapa para a presidência da República, nas redes sociais da Rádio Bandeirantes. Estamos ao vivo na live, no Facebook, também no YouTube, na Rádio Bandeirantes e também no radiobandeirantes.com.br. Se você quiser acompanhar a nossa entrevista, fazer os seus comentários, utilize as redes sociais da Rádio Bandeirantes. Senadora, qual a proposta que a senhora leva para essa candidatura, né? O Ciro tem falado muito do SPC, a gente vai abordar isso ao longo da entrevista, mas a senhora tem uma ligação com o agronegócio, a senhora tem uma história de vida. Acredito que essas pessoas que o apoiam devem ter encaminhado demandas para a senhora, já que a senhora faz parte de um programa de governo. O que a senhora está propondo para a chapa do Ciro Gomes, caso ele vença a eleição de outubro? Eu queria registrar, Pedro, que antes de ser convidada a ser a candidata a vice-presidente, o Ciro Gomes me convidou, ainda em julho, para escrever, dentro do plano de governo geral, a parte de agricultura. E ele me recomendou que eu estendesse todos os aspectos da agricultura, não só o plano safra, vamos assim dizer, mas que a gente falasse da logística, que a gente falasse das exportações, dos portos, da agricultura familiar. Então, ele me convidou inicialmente para essa tarefa e eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa, muito alegre com essa iniciativa e esse gesto, porque ele conhece o meu perfil, sabe por onde passei, sabe o que penso. Então, isso deu uma sinalização muito forte para a agropecuária de que as intenções são as melhores possíveis
não porque eu seja ótima ou que seja a melhor do Brasil, mas a experiência adquirida ao longo da minha vida, da minha carreira, à frente da CNA, da Federação da Agricultura do meu estado, no Ministério da Agricultura. Então, isso nos trouxe um grande alento por entender que ele daria uma atenção especial para o agro. Senadora, não há uma contradição entre essa posição da senhora em defesa do agronegócio e o trabalhismo defendido por Ciro Gomes, pelo PDT? Não, porque essa guerra não pode existir, Thaís, entre patrões e empregados, patrões e trabalhadores, colaboradores, entre os coxinhas e os mortadelas, entre a direita e a esquerda, porque isso pouco importa à sociedade brasileira, onde nós temos 50 milhões de brasileiros, 1/4 da população do país, das pessoas do Brasil, estão abaixo da linha da pobreza. E destes, nós temos 14 milhões que estão na extrema pobreza. Para eles pouco importa coxinha ou mortadela, se estão na direita ou na esquerda. Eles querem uma pessoa que unifique o país, que possa unir as pessoas de todas as tendências para que a gente possa vencer esta Copa do Mundo desses próximos 4 anos, que não é uma Copa que vai ser jogada no campo de futebol, né? Eu estou usando essa analogia porque quando chega a Copa do Mundo, o Brasil esquece de todas as diferenças, cor, raça, pensamento, e todo mundo veste a mesma camisa para torcer pelo Brasil e aposta no técnico que está à frente da seleção. Então, eu convido a todos e conclamo para uma reflexão de que nós temos uma Copa agora nos próximos 4 anos que não pode ter a menor hipótese de erro. Nós não podemos perder esta Copa, sob pena do Brasil ficar comprometido fortemente para o futuro. Então, na Copa do Mundo do futebol, a gente pode perder e ganhar, tudo vale, mas nessa Copa nós precisamos vencer. E eu não acredito que um candidato de extrema direita ou de extrema esquerda possa fazer essa união. E acho que Ciro Gomes tem esse perfil de unir o centro através da centro-esquerda, centro-direita e acabar com essas divergências e nós focarmos no país. Senadora, a pergunta da Thaís faz todo sentido, porque se a gente for verificar o comportamento parlamentar do PDT, por exemplo, em relação ao agronegócio, tem sido um comportamento hostil, né? Um comportamento, inclusive, na questão lá do Código Florestal, né? Da definição do Código Florestal, naquela votação, deu muito trabalho, né? E portanto, é um partido, e o próprio Ciro Gomes nunca teve muita conexão com o agronegócio. Qual a segurança que a senhora tem, porque que um eventual governo Ciro não vá conspirar ou não vá atentar contra o único segmento da economia que dá boas notícias ao Brasil? Em primeiro lugar, o Código Florestal, Cláudio Humberto, teve uma votação de 470 deputados a favor. Nós tivemos 16 anos discutindo o tema exaustivamente. E no governo da presidente Dilma recebemos, então, o apoio do governo para aprovar essa matéria que estava com urgência por conta da criminalização que os produtores receberam no país. Então, foi quase que unanimidade, praticamente, nós podemos considerar na Câmara, e no Senado não foi diferente. Foi com uma ampla maioria, não me recordo agora o número, mais de 70 senadores. Então, nós não tivemos dificuldades com o partido A ou B ou C, que não fosse dentro da normalidade, cada um defendendo as suas possibilidades, defendendo as suas teses e bandeiras. Então, eu nunca vi por parte de Ciro Gomes nenhuma ação ou atitude como prefeito de Sobral, como governador do Ceará, como ministro da Fazenda, como ministro da Integração Nacional, nenhum ato e nenhuma atitude de Ciro Gomes que fosse contrário ao setor agropecuário. E quando me convidou para escrever o plano de governo, também não estava para brincadeira, porque ele sabe que eu não sou uma mulher de brincadeira. Eu venho para falar sério, independente de serviço ou não. Então, eu acho que as atitudes e a história de Ciro Gomes não demonstram em nenhum momento algum tipo de aversão ao setor agropecuário. Já a senadora Cátia Abreu vai contar para nós o que ela escreveu nesse programa de governo do Ciro Gomes relacionado ao agronegócio. Agora nós vamos para um giro de notícias aqui na Rádio Bandeirantes. RB News. E o primeiro destaque chega agora de Brasília com o Ângelo Nascimento.
A Advocacia Geral da União deve encaminhar até o dia 9 de setembro para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um parecer em que as 151 empresas multadas durante a greve dos caminhoneiros se comprometem a não obstruir mais rodovias no país. O anúncio foi feito pela titular do órgão, Grace Mendonça, nesta quarta-feira, após uma reunião entre ela e os representantes das empresas na sede da AGU, em Brasília. No entanto, quanto aos valores das multas aplicadas pelo ministro às empresas e que somam mais de 7 milhões de reais, Grace Mendonça afirmou que ainda não há uma definição. O Ministério Público de São Paulo denuncia à Justiça 5 policiais militares no caso do menino Ítalo Ferreira, de 10 anos de idade. Ele foi morto em 2016 durante uma perseguição policial após ter furtado um carro com um amigo de 11 anos. Agora 5h18, esporte aqui na Rádio Bandeirantes com Guilherme Simati, o destaque do Santos, né, Simati? Isso, Thaís. Boa tarde para você, para o ouvinte Bandeirantes. O Ricardo Gomes, que é diretor do Santos, fala neste momento, admitiu que o Santos deve enfrentar mesmo uma punição da Conmebol, lembrando que ontem a equipe empatou por 0-0 no Pacaembu contra o Independente, acabou eliminado da Libertadores da América. Fala neste momento, minimizou a fala também do Cuca, que criticou bastante, disse que o Santos precisa melhorar e muito profissionalmente. E outro rápido destaque, o Pelé, maior jogador da história do futebol, também se pronunciou através do Twitter e condenou as atitudes de alguns torcedores que acabaram optando pela violência. A violência não é a resposta para esta injustiça. Essas foram as palavras do Pelé. Obrigado, Simati. 5h19, vamos ao Rio de Janeiro. A Daniela Dias tem a manchete. Entre 2016 e 2017, comunidades da cidade do Rio de Janeiro tiveram aumento no crescimento territorial. De acordo com dados do Instituto Pereira Passos, dos 162 bairros do Rio de Janeiro, 139 são compostos de favelas. Em Jacarepaguá, na Zona Oeste, as casas avançam na área de vegetação. Na Cidade de Deus, as construções são feitas na beira de um rio e algumas casas transformadas em prédios. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1 em cada 5 moradores do Rio vivem em favelas. E às 5h20, o destaque do trânsito chegando direto do nosso helicóptero. Alô, Ronaldo Rodrigues. Boa tarde, Thaís. Uma excelente tarde a todos. Observando a marginal do Rio Pinheiros, o motorista encontra trânsito intenso na saída do Cebolão, mas vai fluindo bem. Para mesmo a partir da ponte do Jaguaré, segue assim até pelo menos a ponte Cidade Universitária. Quem segue no sentido da Castelo Branco, aí o trânsito é intenso, mas sem dificuldades ainda para o motorista. Ter carro é coisa do passado. Com a Uber você tem rapidez, facilidade e economia para andar por aí. Baixe o app em uber.com/app e vive um jeito diferente de se movimentar. RB News. Diogo chegou ao escritório e, com Claro Empresas, usou a velocidade do 4.5G para fazer uma reunião. Antes do almoço, ele agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor de outra operadora. À tarde, usou o WhatsApp à vontade para avisar os clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas, a melhor solução para o seu negócio. Vá até uma loja Claro ou ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br/empresas e encontre as lojas em São Paulo. Em breve em todo o Brasil. Claro, você merece o novo. Líder no mercado de distribuição e abastecimento, a Romac Distribuidora leva a você, varejista, as principais marcas, atendendo também a região do Vale do Paraíba e o litoral do estado de São Paulo, com qualidade e comodidade do serviço de pronta entrega. É isso mesmo, você faz o pedido e a Romac entrega e já coloca os produtos na área de venda do seu comércio. Visite o site romac.com.br, lembrando que Romac é com 2 M's, ou ligue para 11 3019 2810, porque com a Romac Distribuidora você não perde tempo. Se você ou sua família sofre com sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Combate a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta. Sedavan Xarope possui sabor agradável e não contém açúcar, sendo também indicado para pessoas com diabetes. Sedavan está à venda em todas as farmácias do Brasil. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Sedavan. Se o assunto é tosse, Sedavan Xarope. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O inverno chegou. Em vez de ficar em casa hibernando, venha curtir o inverno da Cervejaria Nacional. De 21 de junho a 21 de setembro, você saboreia diversas receitas de cervejas artesanais exclusivas, feitas especialmente para a estação mais fria do ano. Tudo isso junto com os melhores pratos. Acesse nossas redes sociais e saiba mais. Cervejaria Nacional, Avenida Pedroso de Moraes, 604. Se beber, não dirija.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 5h23. Nós estamos recebendo hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes em São Paulo a senadora Cátia Abreu, que é vice do Ciro Gomes pelo PDT na chapa para a presidência da República. A gente falava no fim do último bloco aí da entrevista, senadora, sobre as propostas para o agronegócio. Queria que a senhora detalhasse assim rapidamente aqui para o nosso ouvinte, em linhas gerais, o que a senhora propõe então para o candidato Ciro Gomes para essa área tão importante que tem salvado a lavoura da economia brasileira. Com certeza, e eu agradeço essa oportunidade de poder falar sobre um tema tão importante que é a agropecuária brasileira. Nós temos duas agriculturas muito distintas no país, que é uma agricultura de grande escala, exportadora, e uma agricultura feita por pequenos agricultores, uma agricultura familiar, bem distinta as características de uma e de outra. O meu sonho, e acredito que nós vamos trabalhar fortemente nessa direção, é fazer com que o mesmo sucesso que o agronegócio teve nos últimos anos, especialmente de 40 anos para cá, que nós possamos também democratizar esta opção, essa oportunidade para os pequenos agricultores. Como assim? Eu estou querendo dizer que toda pesquisa, tecnologia, inovação produzida no agronegócio brasileiro, ela foi alcançada apenas por parte dos produtores rurais. E os pequenos produtores rurais ficaram excluídos dessa tecnologia. Não por ignorância, mas muitas das vezes pelo custo alto e a falta de renda em comprar essa tecnologia através de insumos, de produtos, de animais, de genética. Não é que a Embrapa vende a tecnologia, absolutamente. Mas não teve acesso. Então, nós tivemos um crescimento muito forte do agronegócio e uma pobreza muito forte na agricultura familiar, nos pequenos agricultores. Nós temos que corrigir essa distorção. Como é que a Europa e os Estados Unidos fez para corrigir isso? Eles têm muito dinheiro, resolveram pagar do bolso, do tesouro, subvencionando fortemente e acabou com o assunto e não discutiu mais, porque dá muito trabalho mesmo. Mas nós, brasileiros, não temos o mesmo tesouro. Nós precisamos trabalhar duro. Eu brinco dizendo que quando um produtor rural tira leite e a renda dele é baixa, ele mesmo tem que tirar o leite, ele não pode contratar vaqueiro. Então, nós não temos dinheiro para contratar o vaqueiro, nós temos que tirar o leite. Então, nós precisamos nos empenhar, nos esforçar em transformar esses produtores, já que não temos como remunerá-los com subsídio pesado, como faz a Europa e Estados Unidos, nós temos que cooperativá-los. Nós temos que desenvolver a cultura do associativismo, do cooperativismo, como fez o sul do país, então não é impossível. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e boa parte de São Paulo fizeram, e uma boa parte do Triângulo Mineiro. Por que não o resto do país? Então nós temos que avançar, dar trabalho duro, mas vai ser muito maravilhoso a gente poder ver os resultados disso, como nós já vimos em alguns estados do Brasil. Com relação especificamente ao agronegócio, que já é um setor que, claro, fornece para o Brasil também, mas é fortemente exportador, nós temos os problemas normais que a agricultura familiar também tem, que são os recursos para a agricultura, mas eu gostaria de destacar aqui o seguro agrícola. Nos Estados Unidos, eles não têm financiamento de safra, mas eles têm financiamento de 100% do seguro agrícola. É óbvio que não precisa financiar com subvenção, porque como a lavoura está segurada, todos da iniciativa privada querem financiar a agricultura americana, porque ela não tem risco. Então, nós estamos precisando correr nessa direção, em ampliar fortemente, não é tirar os recursos subvencionados, continuar com a subvenção, não é o mesmo projeto de Bolsonaro, que o seu economista master apresentou, que é tirar toda a subvenção da agricultura, nós não saberíamos viver sem ela. A nossa proposta é nós podermos, eu apresentei esse projeto de lei como senadora no Senado Federal, nós iríamos implementar como ministra, mas não houve tempo hábil, 1 ano e meio no Ministério, que seria juntar todos os recursos de crédito, de investimento e de comercialização que estão hoje no Tesouro e o dinheiro do seguro agrícola está lá no Ministério da Agricultura, submetido a cortes do governo federal. Então,
o que nós pretendemos é juntar todos os recursos, toda a subvenção num lugar só, para que a gente possa administrá-la melhor e fazer uma gestão de risco maior. Então, se o juro, a taxa de juro subvencionada foi utilizada com menor força porque a Selic caiu, sobra dinheiro. Mas sobra como? Nós podemos transferir para o seguro agrícola. Se não houve problema de preços ou de clima, e sim um juro mais alto, nós podemos remanejar os recursos para a subvenção agrícola. Então, hoje, do jeito que está separado e sem uma gestão unificada, tem produtores que têm 2, 3 tipos de seguro e tem produtor que não tem nenhum. Então, eu acredito que a gente vai ter um volume maior, porque nunca acontece toda desgraça junto. Preço ruim, problema de clima, taxa Selic muito menor do que a de mercado. Então, a gente espera que não aconteça toda a desgraça junta e que continue como sempre esteve e a gente poder administrar melhor a utilização do recurso subvencionado, da qualidade ao uso, usar exatamente aonde precisa. A outra questão é a logística, a infraestrutura, onde nós já fizemos um trabalho bastante forte no governo anterior, que seria o eixo Arco Norte. Se não houveram construções, mas pelo menos houve um debate, uma discussão da infraestrutura acima do paralelo 16, que corresponde a boa parte do Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste. Então, o nosso foco é Itaqui, no Maranhão, Suape, também Vila do Conde em Belém e Santana no Amapá. Por que eu estou dizendo isso? Por que já tem os portos aqui embaixo, Cátia, e vocês agora querem investir nos portos do Sul? É um equívoco, o Brasil é muito grande e toda a produção que está acima do paralelo 16, quando ela vai para os portos de Santos e Paranaguá, ela tem um prejuízo enorme. Ela tem que sair para os portos de cima. Quem está abaixo do paralelo 16, esse sim, devem sair para Paranaguá, Santos e demais portos, São Francisco do Sul, Rio Grande, que também é um grande porto. Se não falar os nomes pode dar ciúmes, mas esses portos são e vão suportar bem a carga e vão minimizar a utilização desses portos. Então, eu acredito que o eixo Arco Norte, onde nós temos 3 Mississippis, por exemplo, Estados Unidos, Mississippi é um rio americano, onde transporta toda a carga de exportação dos Estados Unidos, passa por esse rio. Nós não temos só um Mississippi. Só na região do eixo Arco Norte, que é acima do paralelo 16, nós temos ali 3 grandes ou 4 grandes Mississippis, que é o rio Amazonas, é o rio Madeira, saindo de Rondônia, Porto Velho, Telespires Tapajós, que sai de Mato Grosso, Pará até Belém, o rio Araguaia, o rio Tocantins, o rio São Francisco, né, que são Mississippis maravilhosos que precisam ser utilizados. E ferrovias, claro, os portos. Nós precisamos melhorar ainda mais a sua performance, porque dos 30 melhores portos mais eficientes do mundo, não tem nenhum brasileiro, apesar de nós sermos grandes exportadores. Senadora, para tudo isso chegar no porto, hoje a gente depende do transporte rodoviário. E uma das grandes questões aqui desse primeiro semestre foi a greve dos caminhoneiros, né? Que terminou com impacto na economia, com algumas conquistas para a categoria e com a tal tabela do frete que agora está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Num eventual governo da senhora, como vice, Ciro como presidente, como essa questão vai ser tratada especificamente, a questão da tabela do frete? A senhora acha que ela foi positiva, negativa? Eu acho que foi negativa e Ciro Gomes também já respondeu a respeito disso, que não agradou a maioria, certo? Em lugar nenhum do mundo deu certo o tabelamento de fretes. Agora, também olhando do ponto de vista dos caminhoneiros, é mais do que natural nós compreendermos que não deveria ter havido uma subida do preço do combustível violenta e sucessiva como teve. Então, houve ali uma derrapagem forte do governo, que perdeu todo o controle sobre a Petrobras, diante de uma figura, de um personagem que presidia a Petrobras acima de qualquer suspeita de competência, e o presidente, então, entregou à Petrobras a decisão desta pessoa, deste presidente, e não fez uma análise política, econômica, não é política partidária, não, uma política social e econômica diante dessa situação. Pensou apenas na Petrobras, e o petróleo é brasileiro, essa situação precisa ter, por isso que a Petrobras é do governo, para ela também tomar decisões juntas. Então, não estou falando que nós temos que congelar o preço do combustível, que isso não é saudável para a economia, mas aumentos sucessivos sem planejamento é para quebrar empresas. Então, se nós tivemos uma derrapagem
derrapagem. Se nós tivemos uma ré, tanto que criticaram o governo anterior nas derrapagens na economia, essa foi uma derrapagem feia. O Brasil deu uma ré violenta com esta greve que apenas o ano que vem nós vamos saber o resultado na economia dessa greve dos caminhoneiros. Então, o governo está com uma crise, não se antecipa, deveria ter se antecipado a essa crise e resolvido o problema do combustível. Agora vem tabelar preços. Imagine se fosse o governo anterior, Dilma Rousseff, tivesse feito um tabelamento de preço no governo dela, o que não teriam feito, execrado em praça pública. Agora, um governo de Michel Temer tabela o preço com apoio do Congresso Nacional e fica tudo certo. Então, senadora, continuando a... Quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria, mas senadora, é o seguinte, a senhora sabe que tanto eu quanto os muitos ouvintes que estamos acompanhando a entrevista pelo live do Facebook, estamos muito intrigados em saber o que tanto a senhora escrevia, rabiscava aí no papel no intervalo. Pode contar? Não, eu posso te mandar cópia, as fotos. Eu posso te mandar as fotos. Bom. São meus cadernos. Aliás, meu caderno é lindo, certo. Minha neta que me deu, tem todas as princesas aqui. Ela é a Frozen e eu sou a irmã da Frozen. Então, ela me deu o caderno para poder rabiscar. Eu tenho mania de escrever, gosto de anotar, uso meu iPad, mas também gosto das minhas anotações. Mas eu gostaria de saber da senhora, é uma pergunta, inclusive, que eu estou aqui tirando do Facebook, inclusive de eleitores seus lá do Tocantins. E a pergunta é a seguinte, eu queria saber a posição da senhora sobre porte de armas e também sobre aborto. Só terminando, Cláudio Humberto, a pergunta aqui do Pedro, para não deixar incompleta, ainda com relação ao agronegócio, nós temos que trabalhar a questão das exportações. Nós temos que ter um foco. Qual é o nosso foco? Qual é o grupo de países que interessa ao Brasil para que a gente possa aumentar as nossas exportações? Qual é a sinalização que nós daremos aos produtores de carnes, produtores de grãos, de frutas, para que nós possamos preparar esse pessoal para estar pronto na ampliação das nossas exportações? Hoje, o Brasil representa no mercado internacional apenas 2% do comércio internacional. Mas se você isolar o agronegócio, nós representamos 7%. Podemos chegar a 10%, 12%, brincando, fazendo muito pouca coisa, no mínimo deixando de atrapalhar os exportadores. Então, eu acredito que esse foco nos produtos e nos países que nós precisamos perseguir é importante para todos nós. Bom, do ponto de vista que você me perguntou sobre o porte de armas, eu acho um tanto, assim, falta de desconhecimento das pessoas com relação ao campo. Se lá atrás, quando eu tinha 25 anos de idade, fiquei viúva, eu tinha um filho de 4 anos, um filho de 1 ano e estava grávida da minha filha de 2 meses. Ela está até aqui presente, que ela está me acompanhando. Eu estava grávida dela de 2 meses. E fui para a fazenda sozinha, grávida com dois meninos no colo, e não sabia a diferença, Cláudio Humberto, de um boi e de uma vaca. Eu não sabia a diferença de um pé de soja para um pé de arroz. Mas eu fui enfrentar a dureza. E morava sozinha. Na porta da minha fazenda tinha uma estrada que passava para as outras fazendas. Um belo dia chegou um vizinho meu, fazendeiro, e disse, você tem arma em casa? E não tinha ninguém na casa comigo, só eu. Os funcionários tinham 3 casinhas, moravam mais distantes. E eu tinha que gritar muito alto para eles me ouvirem em qualquer circunstância. E aí esse amigo virou para mim e falou assim, você tem um revólver em casa? Eu falei, não, levei até um choque assim com a pergunta, nunca tinha imaginado. Aí ele disse, você precisa ter uma arma, Kátia, você está sozinha e pode aparecer pessoas estranhas, malfeitores, e você precisa pelo menos ter um revólver para dar um tiro para cima para os seus funcionários te escutarem. E eu comprei essa arma. Felizmente, nunca precisei usar. Graças a Deus, nem em treinamento. Nunca dei um tiro nem para treinar. E devo ser péssimo em pontaria. Mas, quando esse amigo me aconselhou, naquele tempo, há 30 anos atrás, não tinha os perigos que nós temos hoje. E ele já se preocupou comigo pelo meu isolamento, pela minha solidão ali, com medo de acontecer alguma coisa. Ele era muito amigo do meu ex-marido, a esposa dele, minha amiga, e preocupados. Todo dia eles iam lá na fazenda me ver, eles eram meus vizinhos próximos. E nunca precisei usar. Então, é uma questão de segurança. Agora, imagine hoje como a violência está saindo das cidades, parece que está esgotando o dinheiro aqui, e estão indo para o campo atrás dos produtores rurais. Quando eu digo produtores, eu não estou dizendo só de produtores grandes, não. Eu estou dizendo que está tendo assalto até... Os grandes estão protegidos, né? Até mesmo nos assentamentos da reforma agrária.
certo? Estão roubando bola de arame, estão roubando saco de adubo, de pessoas que não podem perder. São produtores pequenos e pobres. Então, o avanço da criminalidade no campo é uma consequência do aumento da criminalidade na cidade. Então, eu fico muito preocupada dos produtores rurais. Todo mundo sabe que é proibido ou muitíssimo difícil o porte de arma mesmo em casa, de isso deixá-los mais vulneráveis. Mas eu sou radicalmente contra a milícia armada, contra invasões de qualquer natureza. Eu não quero uma guerra no campo. É apenas uma proteção pessoal dos produtores, quer sejam homens e mulheres, nas suas fazendas. É uma forma de proteger. Eu moro numa chácara, Cláudio Humberto, em Palmas. É dentro da cidade, mas é uma chácara e tem uma mata, tem tudo. Eu moro lá há 15 anos. Nunca entrou ninguém para roubar uma fruta. Ontem e anteontem eu recebi 2 visitas de ladrões à noite na minha chácara. Graças a Deus eu tenho um guarda que não é armado e estão todos morrendo de medo agora porque não tem armas, porque tem o guarda armado e o sem armas. E recebi 2 visitas depois de 15 anos. Quando eu fiz essa casa lá, minha amiga delegada de polícia, você está maluca de morar nesse lugar. Mas nunca tive problemas. Hoje estou tendo. E eu não tenho armas em casa. Então, essa insegurança no campo, ela é dolorosa em qualquer situação. Mas na cidade, enfim, você tem aí uns 190, 180, não sei quais são os números, que você liga e rapidamente chega uma patrulha, poderá chegar uma patrulha, uma viatura da polícia militar ou a polícia civil para te acudir. Mas no campo, você não tem nem o telefone, quanto mais a polícia para lhe proteger. Então, eu repito... A senhora defende uma mudança na legislação que restringe tanto o acesso à arma pelo cidadão? Eu estava ontem ainda, Cláudio Humberto, lendo essa legislação, certo? Sobre essa questão. E, na verdade, não é proibido tirar o porte de armas ou para usar em casa, não só na residência, ou para sair à rua. Mas os critérios são impeditivos. E na hora que você vai pedir na Polícia Federal esse porte de arma, você tem que justificar o porquê. Isso que é difícil, né? A gente recebe muita reclamação. Esse aqui é o difícil. Então, eu apenas gostaria que, nesse momento, a Polícia Federal pudesse dar uma atenção especial a quem está no campo e que não é uma pessoa violenta e que não tem mania de polícia e bandido. Que não tem passagem pela polícia. Que não tem passagem pela polícia. Mas é uma pessoa que quer apenas se proteger pelo isolamento e pela ausência do poder público no campo. Não é uma pessoa que está montando uma equipe de pessoas, de pistoleiros. Mas essa é uma necessidade na cidade. É uma necessidade. Também. Então, não precisa alterar a lei. Eu apenas acho que o critério para permitir o uso da arma em caso na zona rural, eu acho que a Polícia Federal poderia fazer um exame mais coerente de acordo com a necessidade no campo. Mas sou contra sangue. Em nenhum lugar do mundo a gente vê pessoas civilizadas, pessoas cidadão comum. Você nunca viu um tiroteio entre as pessoas do bem e a polícia, entre as pessoas do bem e os bandidos, né? As pessoas normalmente, graças a Deus, é apenas para a sua proteção pessoal. Quem está com a gente aqui na Rádio Bandeirantes hoje é a senadora Cátia Abreu, candidata a vice na chapa de Ciro Gomes. Já a gente vai falar um pouco mais sobre as propostas de Ciro que foram apresentadas até agora na campanha e sobre política também, porque essa eleição aqui está das mais interessantes, né, Cláudio? Falta ainda só responder a segunda parte da pergunta, é a posição da senadora em relação ao aborto. Respondo agora ou depois do comercial? Vamos agora. Ok. Eu acho e penso, tenho a convicção, não acho, que a legislação como está, ela já está aceitável. Ou seja, permite o aborto em casos de estupro, em casos de risco de vida para a grávida, a gestante, e também para o bebê que é anencéfalo, que nasce sem cérebro, que está sendo gerado sem cérebro. Então, esses são os 3 pontos que foram votados no Congresso Nacional e que nós devemos respeitar. Com relação a um avanço maior do que isso, a descriminalização do aborto, eu sou contrária, Cláudio Humberto. Eu não votaria a favor dessa mudança. Não sou nenhuma aqui puritana, nenhuma fariseu que está aqui com a pedra na mão para jogar em ninguém, absolutamente. Eu tenho o maior respeito pela decisão das pessoas. Cada um tem que viver de acordo com a sua consciência, de acordo com seus princípios, filosóficos,
filosóficos, morais, religiosos, cada um que sabe de si. Agora, o meu voto para modificar isso, eu não daria como senadora, certo? Não daria como senadora por conta de todas essas convicções que tenho. E quero lembrar a todos que o nasciturno, ele tem o seu direito adquirido desde a Roma antiga. Ele é protegido e tem direitos, inclusive de pensão alimentícia, que não se chama pensão alimentícia, é mais uma pensão do nasciturno. Vamos supor que uma mãe é mãe solteira, por exemplo, ou não está com seu companheiro que é o pai da criança, e se ela tiver algum tipo de risco ou necessidade, ela pode pedir a pensão por conta do feto, por conta do nasciturno. Então, ao longo de séculos, o nasciturno adquiriu direito à vida. Então, não é apenas uma questão religiosa, de um preconceito arraigado em apenas ideologia cristã, que eu sou cristã com muita convicção, não votaria também por isso, mas esse direito foi adquirido, esse direito foi construído, é o direito à vida do nasciturno. Então eu não votaria para mudar essa situação. E quero registrar que o meu voto a respeito do aborto do nasciturno, o aborto do anencéfalo, eu votei contrário. Mas respeito à legislação como está. Está chegando agora do helicóptero da Rádio Bandeirantes, até chamar o nosso ouvinte para participar aqui da entrevista com a senadora Cátia Abreu pelo WhatsApp 999048756. O helicóptero está chamando. Alô, Ronaldo Rodrigues. A gente sobrevoa aqui a Avenida Piraporim, na altura da rua Dona Ida Cerati Magrini, onde houve um incêndio aqui numa fábrica de tintas. O fogo já foi controlado, inclusive a gente observa algumas viaturas do Corpo de Bombeiros num terreno bem ao lado dessa fábrica de tintas, e isso ajuda bastante no combate ao incêndio que já está aparentemente controlado aqui de cima. Pouca fumaça saindo aqui dessa fábrica. O trânsito o motorista não sofre nada aqui na passagem pela região da Piraporinha, isso porque todas as viaturas do Corpo de Bombeiros, do Resgate, do SAMU, estão confinadas aí dentro da própria fábrica, e aí o motorista não encontra dificuldades nem no sentido da Anchieta e nem no sentido aí de São Paulo. Vai trocar de carro? Pense o Peugeot. Taxa zero e seu usado tem bônus de R$7.000 a mais na troca por um SUV Peugeot. Vá hoje mesmo na Peugeot. No trânsito, a vida vem primeiro. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Cães e gatos preferem, e a gente sabe o que eles querem. A comida predileta dos nossos amigos é Magnus. Magnus, todo mundo gosta. Magnus, o meu cão adora. Todo mundo gosta. Magnus, a minha gata prova. Todo mundo gosta. Magnus. De sabor, a Magnus entende. Magnus, Magnus. Declara a independência da sua rotina e aproveite o feriado de 7 de setembro no Casagrande Hotel Resort Spa. Uma programação para toda a família, com atividades lúdicas na casa da criança, coquetel e apresentações de dança à beira da piscina, além dos serviços exclusivos do deck de praia, diversas opções de gastronomia e momentos relaxantes no Spazíssimo. O Casagrande Hotel é a sua melhor opção para curtir o feriado. Faça já sua reserva no site casagrandehotel.com.br ou pelo telefone 0800 11 6562. Casagrande Hotel Resort Spa. Detalhes que fazem a diferença. Joana, a caminho da sua confeitaria, usou a velocidade 4.5G da Claro para atualizar seus e-mails. Enquanto visitava uma livraria, usou o gestor online para gerenciar o uso dos celulares da sua empresa. Mais tarde, falou ilimitado com seus clientes e usou o WhatsApp à vontade para fazer encomendas. Claro Empresas, uma solução completa para o seu negócio. Experimente por 30 dias. Acesse claro.com.br/empresas ou ligue agora 0800 720 1234. Claro, você merece o novo. Eleições 2018. Na Bandeirantes, você fica bem informado. É certo. A diferença entre o fato e a fake news. Análise das pesquisas, das tendências do eleitorado, das coligações, entrevistas com especialistas e os debates. Rádio Bandeirantes, nas eleições 2018. Oferecimento Pressolândia, 40 anos com tudo de melhor para sua casa e os menores preços do mercado. Acesse pressolandia.com.br.
Agora, 5h47, aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje a gente está começando a nossa série de entrevistas com os candidatos à vice-presidência da República. Conosco no nosso estúdio a senadora Cátia Abreu, candidata a vice na chapa de Ciro Gomes. Senadora, por falar em Ciro Gomes, ele hoje deu uma declaração forte aqui e disse o seguinte: Jair Bolsonaro é um projetinho de Hitlerzinho tropical e muito mal preparado. Porque Hitler, pelo menos, era um intelectual razoável. Ele é um mistificador, perigoso, fascista. A senhora concorda com isso aqui, senadora? Eu usei uma expressão outro dia e gostaria de repetir, que possa endossar, talvez, o que o candidato Ciro Gomes está falando. Teve um filme que chamava O Perigo Mora ao Lado. No caso do Bolsonaro, o perigo mora dentro dele. Eu tenho as minhas preocupações, com todo respeito à pessoa dele, à sua família, mas eu acho inadmissível no século XXI, onde nós estamos buscando desesperadamente por situações de civilidade, de modernidade, de avanços na vida das pessoas, de respeito às diferenças. Eu não preciso copiar as pessoas, mas eu preciso respeitá-las. Homem é diferente de mulher, mas todos são iguais perante a lei. Então, isso é básico para uma civilização. Então, eu não posso aceitar certas declarações de Bolsonaro com tranquilidade. E ainda encontra pessoas que o apoiam que querem justificá-lo, que não é bem isso que ele disse. Então, se ele não sabe expressar o que ele disse, ele não pode sequer ser presidente da República, ele tem que nascer de novo, para começar do zero. Porque com 40 anos, ele declarou, com 40 anos eu já era avó, quero aqui registrar. Eu já tinha neta com 40 anos. E o senhor Bolsonaro diz que ele é a favor da ditadura e do golpe militar, fecharia o Congresso sim, e é a favor da tortura. Como é que ainda encontra apoiadores numa situação dessa? A pessoa é o que ela fala. Deus nos deu a voz e o dom da fala, foi para tirar de dentro de nós o que nós pensamos. Então, o perigo mora dentro de Bolsonaro. Ele respondeu num vídeo, a repórter perguntou, e se seu filho namorasse uma negra? Ele respondeu, não vamos falar de promiscuidade. Namorar uma negra é promiscuidade? Uma mãe não pode amar um filho homossexual e gay. Eu jamais teria um filho gay porque eu soube educar. Quer dizer que os pais e as mães que têm filhos homossexuais vão carregar essa culpa colocada pelo Bolsonaro de achar que eles fizeram os filhos serem gays. É por aí. Gente, faça-me o favor, nós estamos no século XXI, tem vários candidatos, por favor. Agora, senadora, como é que a senhora explica, queria ter a sua leitura política disso, esse fenômeno até agora, Bolsonaro está aí aparentemente consolidado na casa dos 20% das intenções de voto, e Lula preso na casa dos 38%, 40%. Qual que é a sua leitura desse quadro? Eu não vejo dificuldade em explicar. Começando pelo capitão do Exército, o que hoje amedronta mais a população, e com toda a razão, gente, é a violência. Então, ele já é do Exército. O Exército é uma instituição querida da população. E do jeito que ele fala, que ele sai do politicamente correto, porque para que serve o politicamente correto? É para que a gente seja falsa ou seja falso? Não. É para a gente dar exemplos de civilidade. Porque senão nós vamos voltar à barbárie. Lá na época dos vikings, quem sabe ele está pensando em voltar a essa época da barbárie. Então a gente controla muitas vezes a fala e o modus de falar exatamente para dar exemplo aos jovens e às crianças que o mundo tem mudado, que a gente não pode falar tudo que quer, que a gente não pode dizer tudo o que pensa, porque isso pode ofender pessoas, isso pode ofender pessoas da sociedade. Mas o Bolsonaro não faz essa medida. Ele abre a boca e despeja uma cascata de bobagens e de agressividade, e as pessoas, muitos são adeptos do Bolsonaro quando ele diz que vai matar bandido. E o resto do país? Será que a tarefa de um presidente da República é só atirar em bandido? Matar a bandidagem? Vocês acham que na situação que o Brasil está hoje, que é um rombo, um déficit de 135 bilhões de reais, com 13 milhões de desempregados, com 35 milhões de pessoas vivendo de bico. Viver de bico, gente, é os ambulantes ali da 25 de março. Aquilo é bico, que monta a sua sacolinha, quando a polícia vem, ele sai correndo com tudo, derrubando a metade para trás. Isso é humilhante.
Então, o que o Bolsonaro tem para nós a respeito disso? Ele não conhece absolutamente nada, a mínima noção sobre economia. Eu também não sou uma especialista, mas eu tenho professor particular de economia há 15 anos, que me dá aula todos os meses. Então, só concluindo, eu peço ao povo brasileiro, com todo o respeito, que tem o seu votinho secreto para dar em quem quiser. E eu respeito demais isso. Mas nós estamos num momento muito delicado, onde os extremos não vai resolver o problema do país. Não é um extremo direitista, que eu nem sei se esse homem é de direita. Ele é um extremo, é um fascista, ele tem comportamentos fascistas. Né? Então, eu não acredito que isso, ou uma extrema esquerda, também radical, vai resolver o problema do país. Eu acredito que a unidade, o equilíbrio, é que vai fazer o Brasil andar adiante. Nós não precisamos de um valentão armado. Nós precisamos de alguém armado no juízo. Nós precisamos de gente que tem cabeça, que sabe para onde levar esse país. E não armar crianças, brincar com a violência, até com as crianças empunhando com a mãozinha, como ele fez algumas crianças fazerem. Isso é um péssimo exemplo e não é isso que vai salvar a violência. Se fosse só tiro, não tinha bandido nos americanos, não tinha bandido nos Estados Unidos. Porque ninguém tem mais arma e violência e mais sistema de segurança pública do que eles. Pois não, Cláudio? Mas, senadora, é o seguinte, é que não tem como enfrentar situações assim, a não ser com propostas concretas que digam que as pessoas, com as quais as pessoas concordem, né? E aí eu queria saber isso do ponto de vista programático, né, da senhora. Além de enfrentar figuras como o Bolsonaro, né, certamente a candidatura de Ciro Gomes tem propostas concretas, por exemplo, para resolver a questão da segurança pública. O candidato que a senhora está se referindo tem as suas ideias, suas propostas, muita gente concorda com elas, outras não, mas ele tem lá propostas. Quais as propostas da sua candidatura, da sua chapa, né, para resolver a questão da segurança pública? Vivemos uma situação em que temos uma legislação que é completamente condescendente com o bandido, pega leve com o bandido, há uma política em curso para de esvaziamento das prisões ou de dificultar a prisão de pessoas, enfim, o chamado direito penal mínimo, e há outros problemas seríssimos de segurança pública que levam à situação em que nós estamos hoje de total insegurança em todo o país. Eu queria saber concretamente o que é que a senhora pensa disso e qual a proposta da candidatura Ciro Gomes, da candidatura Cátia Abreu, para enfrentar a questão da criminalidade no Brasil. Nós temos, sim, muitas propostas e são propostas muito simples e de muita facilidade de entendimento, porque tudo que é muito complicado normalmente não funciona. Em primeiro lugar, eu queria dizer que no Congresso Nacional eu já não aguento mais votar para transformar crime em crime hediondo. Como se isso fosse a solução. Então, quando mata alguém, acontece um crime específico em determinado lugar, transforma esse crime em hediondo. Parece que a consciência alivia, entendeu? Transformando em hediondo. Então, o que falta no Brasil, Cláudio Humberto, não é apenas a legislação. Porque, em cima da legislação, quem define o quanto o cidadão vai levar ou não de pena são os juízes, certo? Eles é que têm o livre-arbítrio de decidir se solta, se prende e a pena de cada um. O que eu acho que falta, Cláudio Humberto, é dinheiro, é financiamento. Não tem nada que o dinheiro não cure, só se for pouco. Então, no caso da segurança pública, o dinheiro está pouco. O que acontece? Acostumou-se pela Constituição, claro, não é uma invenção da cabeça, está na Constituição, que segurança pública é assunto dos governadores, dos estados. E ao longo de décadas, o Brasil, o governo federal, fez de conta, então, que esse assunto não era meu, não é comigo. Entendeu? Esse assunto é do vizinho, esse assunto não é problema meu. É igual a educação. Negócio de menina alfabetizada aí, creche, isso é coisa de prefeito, isso não é coisa meu. O governador tem que cuidar do ensino médio e o presidente da República tem que cuidar de universidade. Olha onde nós chegamos na educação deste país, certo? Com todo o esforço que os professores fazem no seu dia a dia. Então, essa coisa de não é comigo, isso tem que acabar. Já devia ter acabado há tempos. Por quê? Os governadores tiveram, principalmente nos últimos 5 anos, os números estão ruins na última década, mas se pegar nos últimos 5 anos, com a diminuição da arrecadação
de impostos, porque a economia se encolheu, e pelas desonerações exageradas que foram dadas e que afetou de morte prefeitos e governadores, as despesas tributárias que chegam a 300 bilhões quase de reais por ano nos últimos anos, nós saímos de 2% do PIB para 4% de desonerações tributárias, que são os descontos, as isenções de impostos. Então, isso afetou de morte o caixa dos governos. E o que eles fizeram? Além de separar a parte da corrupção, isso não é 100%, mas boa parte separa da corrupção, aí o restante é usado na pressão maior. Qual é a pressão maior? Estrada, saúde, que também não está funcionando absolutamente. Então, o dinheiro não dá para nada. O dinheiro, principalmente para atender a segurança pública, no armamento, no treinamento e, principalmente, Cláudio Humberto, inteligência. Quando nós falamos inteligência, eu estou estudando muito sobre esse assunto desde o ano passado, por causa do Tocantins. E tenho estudado Tocantins, região norte Brasil, para fazer um comparativo. O que ocorre? Nós estamos nus de inteligência das polícias militares dos estados, com raríssimas exceções. Então, o que a Polícia Federal tem hoje, comparado às polícias militares, é primeiro mundo. Nós estamos longe. Então, pega um bandido de alta periculosidade, condena esse bandido, um traficante, chefe de quadrilha, de PCC da vida, e coloca ele num presídio estadual. Para a polícia militar desequipada, desestruturada, destreinada, para poder cercar esse bandido. Ah, mas não é só uma pessoa presa atrás das grades? Não. Ele, de dentro das grades, com a polícia que está toda desequipada, ele ordena e monta a sua quadrilha no estado que ele está. E a Polícia Militar, por falta dos equipamentos de inteligência, não consegue identificar. Então, Ciro Gomes fala na federalização dos crimes de grandes organizações criminosas, tráfico de drogas e tráfico de armas. Ele fala numa polícia especializada de fronteiras, que eu acho isso essencial, é quase que óbvio. Nós temos uma fronteira seca, com no mínimo umas 700, 800 entradas secas dos países vizinhos, que não tem um rio, não tem nada. Então, nós precisamos de uma fronteira muito bem vigiada. Nós precisamos de efetivo das polícias. As polícias precisam sair dos gabinetes, da burocracia, do xerox, ainda tem xerox ainda, do carimbo, entendeu? Do almoxerifado, e tem que voltar para a rua. Esse espaço de burocracia abre para o primeiro emprego, para o jovem que está estagiando, põe a polícia na rua. Então, a presença ostensiva sempre foi importante, precisa de dinheiro. O treinamento dessa polícia, um policial no Tocantins me disse: ô, senadora, tem 6 anos que eu não dou um tiro. Aí eu disse assim: mas ainda bem, né, que você não precisou. Não, senhora, não tem treinamento. Porque quando não tem bandido, a gente tem que treinar. Nunca deu um tiro, 6 anos. E nós precisamos da inteligência. Quando eu falo inteligência, para aqueles que estão nos ouvindo agora, não é a inteligência de equipamentos eletrônicos hoje, de alta potência, desenvolvido principalmente em Israel, que é um dos maiores produtores dessa inteligência, para que a gente adivinhe o crime antes de chegar. O que eles fazem? Tem uma quadrilha ali de 20 pessoas escondidas naquela casa e vão aplicar o golpe. A polícia, com esse sistema de inteligência, descobre antes. Ah, tem 20 lá dentro? Então eu vou chegar lá com 100. Antes deles aplicarem o golpe, eu chego. Então, inteligência é fundamental para desbaratar a quadrilha e diminuir e acabar com a violência. Eu queria agradecer muito à senadora Cátia Abreu, candidata à vice-presidência da República na chapa de Ciro Gomes, que esteve com a gente hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Obrigada, senadora, pela entrevista. Até uma próxima, hein? Muito obrigada, Cláudio Humberto, Thaís e Pedro, pela essa oportunidade e todos os nossos ouvintes. Ficam com Deus. Cláudio Humberto, grande abraço e até amanhã, Cláudio. Abraço, até amanhã, Pedro. Tchau, Thaís, beijo. Tchau, Cláudio, um beijo. O helicóptero da Rádio Bandeirantes está prestando serviço. Alô, Ronaldo Rodrigues. A gente observa agora a Radial Leste. O motorista encontra o trânsito fluindo bem aqui na região do Itaquerão, onde mais tarde vai ter jogo. O motorista encontra boas condições, tanto no sentido do bairro, já desde a região do viaduto Alberto Badra até a chegada aqui ao metrô Itaquera, e no sentido do centro também não há problemas. Está pensando em cozinhar? Baixe o aplicativo Chama agora mesmo no celular e escolha o fornecedor de gás com menor preço e tempo de entrega. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Dia 1º de setembro acontece o Mercado Livre Experience 2018, um dos maiores eventos de inovação, tecnologia e e-commerce do país. Venha ver Camila Farani, do Shark Tank Brasil, Chanelis, o pai do Growth Hacking, e também Justin Farrell, da Universidade de Stanford, falando sobre Design Thinking, entre muitos outros. Mais informações em mercadolivre.com/xp. O mais importante teste de velocidade de internet do mundo, o Speed Test, comprovou. NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. Com uma internet dessas, dá pra jogar online, fazer downloads e muito mais num piscar de olhos. Voando, 2 palitos, papum, vapt-vupt. Enfim, deu pra entender. Vem pra ultra velocidade, vem pra NET, comprovada mais rápida. Ligue 4004-8844 ou acesse net.com.br e assine 120 mega por R$ 79,00 por mês, por 1 ano. Consulte condições de aquisição. Andrea Bocelli, o tenor mais amado do mundo, fará uma apresentação extra em São Paulo no dia 30 de setembro, às 7 da noite, no Allianz Parque. Não perca a chance de participar da maior turnê de Bocelli no país e junte-se à celebração de seus 60 anos. Garanta já seu convite no site ingressorapido.com.br. Classificação 16 anos. Realização Dançar Marketing. Olá, eu sou Cláudia Hanna. E eu, Dandara Guerra. Mãe e filha juntas para lembrar que é sempre bom cuidar da saúde dos nossos ossos. Aqui em casa, minha mãe toma Calcitran MDK. Isso mesmo, filha. Calcitran MDK é ideal para manter os ossos fortes e saudáveis. Ele tem cálcio, vitamina D, K e magnésio, que ajuda o cálcio a ser absorvido mais rapidamente. E eu tomo Calcitran D3, porque prevenir nunca é demais. Calcitran, nesse cálcio nós confiamos. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Seis horas e 3 minutos, você está ouvindo Bastidores do Poder aqui pela Rádio Bandeirantes. O Fábio Panunzio já está com a gente? Sim. Ô, Panunzio. Cá estou eu, Pedrão. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, que os ouvintes não sabem, mas eu venho vestido todo dia aqui no estúdio com a capa da invisibilidade do Harry Potter. É, o Panunzio fica no nosso estúdio avançado da Rádio Bandeirantes, né, Panunzio? É, exatamente, aqui no posto de vigilância aqui do Real Parque. Imagino que você... Bom, você quer falar sobre o quê? Vai, vamos deixar você escolher o assunto aí. Ô Pedro, eu acho que eu queria muito falar sobre um assunto que a gente não fala há muito tempo, sobre eleições. O que você acha? Peraí, Vai, então, trilha de eleições pro Fábio. Na Rádio Bandeirantes, eleições 2018. É que o programa, a essa hora, não dá para falar de sexo, né? Então vamos falar de eleições, que não deixa de ser uma espécie. Mas é o seguinte... Uma espécie do gênero. Uma espécie do gênero. Porque dependendo do resultado da eleição, vai ferrar, para não usar outra palavra mais feia, com todos os brasileiros, né? Daí Tem gente que gosta mais de voto do que de qualquer outra coisa, viu, Fábio? Eu conheço umas pessoas assim, não Thaís. Eu também, também. Ô, Thaís, agora, você viu que o Ciro hoje caiu de pau em cima do Bolsonaro? Sim, disse, chamou a gente o falou Bolsonaro. até agora. A gente falou agora há pouco com isso aqui, a Cátia Abreu estava conosco. E, enfim, ele disse que Bolsonaro é um pequeno Hitler, né? É, um Hitlerzinho, né? Mas assim, dentro do posicionamento que ele está assumindo na campanha, né, admirar mais os eleitores de Lula do que o outro lado aí do espectro ideológico, acho que até faz sentido na declaração dele, né, Fábio? Ele abertamente hostilizou, ele hostilizou o eleitor do Bolsonaro. Ele disse que o eleitor do Bolsonaro é contra o país, né? Quer dizer, que ele não atacou só o candidato, ele atacou também o eleitor. Eu acho que ele imagina que desse pote não sai melado mais, né? Até porque o nível de decisão dos votos do eleitor do Bolsonaro é muito sólido e embora o Bolsonaro não tenha assim, um determinado percentual de votos que o deixe tranquilo em relação à chegada no segundo turno, ele está bem adiante do segundo pelotão, que já é um alento, né? Mas acho que o Ciro descobriu o óbvio, que assim como o candidato que cristaliza o anti-Lula é capaz de convencer a opinião pública a votar nele, caso do Bolsonaro, o adversário do Bolsonaro, quer dizer, o anti-Bolsonaro, talvez tenha alguma chance do outro lado do espectro, entendeu? É assim que eu entendo a lógica digamos assim, dessa guinada do Ciro, que até agora vinha falando manso, essa coisa toda, né? Cirinho, paz e amor. Mas a declaração de hoje dele equivale a uma declaração de guerra, né? Ao Bolsonaro e ao eleitor do Bolsonaro.
Vamos ver que consequência terá isso, mas parece uma tática meio óbvia, assim. A gente já tinha cantado essa bola, né? Que a estratégia que faz sentido é justamente essa. Se por um lado o Bolsonaro se firma porque identificam nele o melhor anti-Lula, dada a rejeição do ex-presidente, do outro lado se firmará quem fizer o melhor personagem anti-Bolsonaro, que é o que eu acho que o Ciro está almejando aí. Vamos ver agora a reação dos outros, né? Porque daqui a pouco vai ter fila de anti-Bolsonaro aí, porque vem o Alckmin, essa coisa toda. E quando eles descobrirem que vai sair um candidato de cada lado do espectro, nisso que o Mitre chama de as duas semifinais da eleição, a semifinal direita, a semifinal esquerda, talvez todos passem a se atacar mutuamente naquilo que poderia ser um jogo de irmãos. E talvez não tenhamos semifinal de direita e de esquerda, né? Porque se o quadro continuar como está e o Lula não tiver no quadro, quem vai disputar uma vaga com o Bolsonaro vai ser o Alckmin, o Ciro e o Haddad, né? Essa é a projeção que os analistas estão fazendo. E Marina que está em segundo agora, né, Pedro? E Marina, exatamente. O quadro está muito, muito esquisito, não é? Ainda está muito esquisito. Ele permite variações mil, não é? Em cima desses players, né? E aparentemente, Fábio, a decisão da Justiça Eleitoral sobre a candidatura a Lula tem uma boa possibilidade de sair antes do final do prazo, não é? Se mantida mesmo a decisão da defesa de Lula de entregar amanhã o posicionamento para o TSE. A partir desse momento já pode sair a decisão, né, Pedro? É isso aí. Vai depender muito do rito que foi adotado lá. Seria bom, né? Eu acho que tornaria o processo mais transparente para todo mundo, sabe? Melhor para todo mundo. Lógico, tem que acabar com essa palhaçada aí de, sustentar uma candidatura que todo mundo sabe que não existe. Todo mundo, inclusive o próprio Lula, sabe que essa candidatura não existe. Né? Agora, o voto do eleitor moderado, né? Que não é extremista e que está indeciso diante dessa confusão toda. Ele até simpatiza um pouco com o Alckmin, um pouco com o Ciro, alguma coisa da Marina. Não vai votar no Bolsonaro de jeito nenhum, não vai votar no Lula de jeito nenhum. Pode ser que vote no Haddad, porque é uma espécie de renovação dentro do PT. Esse é o voto que está sendo buscado por todos esses mencionados por nós aqui, né? Que não o Bolsonaro e o Lula. Então, esse eleitor, né, Panunzi, ele vai começar a ser cada vez mais cobiçado. E uma forma de fazer isso é atacar o Lula, é atacar o Bolsonaro. É isso que os candidatos estão fazendo, né? Olha, a conta que eu faço aqui, para minha orientação, Pedro, é a seguinte. O Bolsonaro tem 20%. O Lula tem 35%. Eu boto aqui 35%, porque aí você soma 25 com 35, você tem 60%, né? Então, 60% dos votos, em tese, estariam comprometidos. A gente sabe que o Lula